Bem-vindo de volta. Nessa aula eu vou falar sobre Function Overload, ou sobrecarga de função. Function Overload é uma possibilidade de termos duas ou mais funções com o mesmo nome, desde que possuam parâmetros diferentes. Algumas linguagens de programação permitem sobrecarga de funções, outras linguagens não. Solidity permite. Então a gente pode ter duas funções de nome full, por exemplo, uma do tipo int e outra do tipo string. Por que a gente pode isso? Porque o que conta na máquina virtual do Ethereum é a assinatura da função. E a assinatura da função depende não apenas do seu nome, mas dos seus parâmetros também. Então a assinatura da função fullInt vai ser diferente da assinatura da função fullStringMemory. Vamos ver isso aqui no código. Eu estou aqui no Remix, eu criei um contrato chamado Overload, onde eu vou declarar essas duas funções. Full do tipo int, ela vai ser pública e ela não vai ter corpo nenhum, é só para demonstrar. E a outra full do tipo string memory, ela também vai ser pública e ela não vai ter corpo nenhum. Se eu salvar, note que ele compilou, foi compilado sem problema. Então o compilador aceita duas funções com o mesmo nome. Porém, novamente, a assinatura é diferente. A gente sabe como calcular a assinatura de função. Vamos então calcular a assinatura dessas duas funções. Estou aqui no QCAC256. Primeiro é uma full do tipo int. E aí lembrando sempre que o int é o int 256. E agora eu vou pegar os 4 primeiros bytes. 1, 2, 3, 4. Vou copiar e vou comentar aqui. E da full string. Full aqui é string. Não colocamos memory. E os 4 primeiros bytes são 1, 2, 3, 4. Esse aqui são os 4 primeiros bytes. Agora, não deu erro, né? Mas eu vou utilizar aquele low level do Remix para executar uma dessas funções, demonstrando que não há ambiguidade nenhuma, já que as assinaturas são diferentes. Então, para poder utilizar aquela função de low level, eu tenho que declarar uma função fallback, external. Agora eu posso salvar. Ele compilou, vou fazer o deploy. E vou aqui embaixo em low level interact e vou passar um call data para executar essa função fullInt. Então, 0x, assinatura da função. Se eu tentar executar agora, vai dar erro. Transact. Veja que deu erro. Por que deu erro? Porque essa função ela tem um parâmetro, então ela precisa de um argumento. Por isso que eu comentei aqui em cima, isso aqui é um valor, né, o valor de 10 em hexadecimal. Então, após a assinatura da função, eu tenho que passar o argumento em um bloco de 32 bytes, o valor 10. Agora, se eu der transact, vejo que ele executou a função full do tipo int 256 sem problema. Eu poderia também executar essa outra função, mas aí eu ia ter que codificar uma string na ABI, ia dar mais trabalho, eu não fiz isso. Porém, essa aula foi só para mostrar que não há problema em ter duas funções com o mesmo nome. E existem contratos famosos, por exemplo, um contrato de token NFT. Ele existe duas funções com o mesmo nome, porém com argumentos, com parâmetros diferentes. Então não se assuste se você achar um contrato com funções com o mesmo nome. Isso é perfeitamente legal em Solidity.